Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Bate no ombro de alguém e diga: existe um destino e é doloroso fugir dele. Às vezes o caminho que nós precisamos seguir na vida dói. Mas mais dolorido do que o caminho proposto por Deus é o caminho da fuga. Bate no ombro de alguém e diga: você não é Jonas. Bate no ombro de outra pessoa e diga: é impossível se esconder de Deus. Verso de número 8 diz a Bíblia: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Amém? Paulo está chegando, depois de uma longa jornada pelo mundo antigo, às praias de Cesareia. As praias que dão margem ao mar Mediterrâneo, na faixa litorânea de Israel. Cesareia Marítima é uma cidade que foi construída pelos governantes romanos para fugir de Jerusalém e ter uma pequena Roma. Cesareia tinha teatros, como os romanos, espaço para corridas de bigas, como os romanos. E Paulo está agora chegando naquele porto. Ele vai ser recebido numa casa. Que casa é essa? É a casa de Filipe. Quem é esse Filipe? Esse Filipe vai aparecer 20 anos atrás, aproximadamente, na história da igreja, como o primeiro time de diáconos. Escreva esta palavra, diáconos, anote isso. A palavra diaconia significa serviço. O que significa a palavra diaconia? O que significa? Serviço. Ele vai aparecer quase 20 anos atrás, no capítulo 6 do livro de Atos, quando então a igreja está crescendo. A igreja está crescendo, e agora os apóstolos fazem uma escolha: permanecer no ministério da palavra, permanecer no ministério da oração, e agora eles vão levantar homens que vão pôr as mesas, que vão ajudar a servir o povo, que vão cuidar das viúvas, que vão cuidar dos carentes, que vão atender as necessidades, que vão preparar, fazer o trabalho, o serviço da igreja.
Agora, 20 anos depois, a casa de Filipe, ele se mudou. Não sei como isso aconteceu ou por que isso aconteceu. Houve uma mudança. Ele sai de Jerusalém e agora ele tem uma casa em Cesareia Marítima. E a Bíblia diz, meus amados, guarde o que eu estou lhe dizendo, olhe para mim, preste muita atenção no que eu estou lhe pregando. Que aquele homem que um dia foi servir ao Senhor, eu não sei se você consegue perceber, mas a Bíblia diz que agora ele tem filhas, e suas filhas estão no caminho do Senhor. Deixa eu te dizer, o teu serviço para Deus vai impactar a tua família. Não, eu já estou introduzindo a nossa conferência de família que começa quinta-feira. Eu gastei um tempão pregando sobre a conferência de família há pouco, mas eu acho que eu preciso voltar a esse assunto. O serviço criou uma semente em casa. O serviço não roubou o pai de casa, mas o serviço da igreja trouxe para ele uma colheita. 20 anos depois, a casa dele é uma referência. 20 anos depois, a casa dele é um lugar onde o apóstolo Paulo se abriga. 20 anos depois, o lar dele é um lar de profecia, é um lar de oração, é um lar de descanso, um lar de refúgio. Se eu fosse você, eu vi 7 com a mão levantada, mas podia ter uns 100. Porque eu vim te dizer, serve a Deus, teme a Deus, anda com Deus, e você vai ver que o seu lar vai ser construído, lugar de refúgio, lugar de oração, lugar de profecia, lugar de palavra, lugar de transformação. Ah, meu Deus! Agarre na mão de alguém e diga, servir é coisa de gente nobre e resolvida. Segure na mão de alguém e diga, servir gera uma semente que se multiplica ao longo dos anos. Alguns anos atrás eu estava pregando na cidade de Brusque, Santa Catarina. Estava chegando lá pela primeira vez para pregar. Depois disso, isso se tornou numa rotina na minha vida. Entrei no carro de um distinto pastor. Começamos a conversar. Ele começou a contar que fez o seminário presbiteriano em Londrina, Paraná. Eu disse para ele, uau! E ele cuidando de mim muito bem. A igreja o havia escalado. Ele não era o pastor principal da igreja, ele era um dos membros da equipe. E ele estava cuidando de mim, e a igreja havia escalado ele para cuidar de mim naqueles dias. Ele me levou a comer no melhor lugar, ele me levou para descansar, ele me levou para passear, ele estava cuidando de mim nos intervalos entre as ministrações, ele estava tratando de mim como um príncipe. Então nós começamos a conversar, ele disse, eu fiz teologia no seminário em Londrina, e eu falei, a família da minha esposa é toda do norte do Paraná. Ele falou, que coisa boa. Eu falei, eles são de uma pequena cidade, a alguns quilômetros de Londrina, chamada Jaguapitã. Ele falou, eu conheço. Eu falei, puxa, que legal. Ele falou, inclusive, nas férias do seminário, eu servia a igreja presbiteriana de Jaguapitã. Eu falei, pois a família da minha esposa foi os fundadores desta igreja lá em Jaguapitã. E ele falou, uau, eu ia para lá e passava os meses de férias, fazendo como que o meu estágio pastoral, servindo a igreja de Jaguapitã. E ele falou, e lá, quem me atendia era um casal muito precioso. Era o seu Oswaldo e a dona Maria. Anos e anos antes, os avós da minha esposa, já falecidos,
acolheram aquele pastor e serviram a ele. Anos depois, aleluia, aleluia, anos depois, o esposo da neta do seu Oswaldo e da dona Maria está sendo cuidado, abençoado, nas mesmas formas e no mesmo molde. Garra na mão de alguém e diga: as sementes da família não morrem. Grita isso para alguém para acordar: as sementes da família não morrem. O que você precisa aprender é que sementes não morrem. Sementes não morrem. Sementes não morrem. Sementes não morrem. Alguém pode levantar a mão, dar glória a Deus aqui neste lugar? Que a Bíblia está dizendo que agora a casa deste homem se tornou uma referência. E eles estão lá na casa. E agora a gente tem um apóstolo hospedado naquela casa. E a Bíblia diz que está descendo um outro homem, chamado Ágabo. Ágabo está presente na Bíblia como alguém que teve uma revelação para toda a igreja, cuja palavra se cumpriu. Então você está vendo que aquela casa, ela atrai. O que ela faz? Atrai. Pergunta honesta e direta: tua casa atrai o quê? Qual tipo de atração sua casa atrai? Qual tipo de atração seu ministério tem? Alguém comigo? E lá dentro da casa de Filipe, a gente tem dois caras famosos. A gente tem um apóstolo e a gente tem um profeta da igreja do primeiro século. Mas tudo acontece sob a tutela de um diácono. Servir é uma semente preciosa, que eu queria que você entendesse, que eu queria que você acolhesse na sua vida. Seja bom, seja bênção, impacte o destino de alguém, abra suas portas para favorecer pessoas, nem que seja por interesse, mas entenda que toda semente plantada vai criar um impacto no futuro. Não pensa você que gastar suas manhãs numa escala de domingo passa em branco diante do céu. Não pense você que investir seu tempo e sua hora aqui passa em branco diante do céu. De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem planta, o homem colhe. É isso que eu preciso entender. É por isso que eu quero gastar minha vida mirando nos outros. Sabe por quê? Quando eu gasto minha vida mirando nos outros, Deus, aleluia, mira em mim. Mira em mim. E é por isso que está escrito que eu não vou perseguir as bênçãos, mas as bênçãos me perseguirão. As bênçãos me perseguirão, e é certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu corro e elas correm atrás de mim. Eu vou e elas vão atrás de mim. Eu vou e elas vão atrás de mim. Ei, levante suas mãos. Eu estou dizendo para você, você pode começar uma chave de mudança na tua vida. Você pode começar uma chave de transformação na sua casa. Levante a mão e diga: minha casa
será uma casa de destino. Não, a minha casa não será um lugar de maldição, a minha casa não será um lugar de tragédia, a minha casa não será um lugar de agressão, violência, gritaria, brutalidade, ofensa, indelicadeza. A minha casa não será um lugar de grosseria, de agressão. Não. Minha casa será um lugar de destino. Meus filhos serão cheios de dons espirituais. Não sei se tem alguém pegando fogo aqui como eu estou. Eu nem consegui pregar o sermão que eu queria pregar. Ele entra na história armando mesa, ele entra na história no pão para a viúva, ele entra na história aliviando a carga de Pedro, dos apóstolos. Toque o nome de alguém e pergunte: você aliviou a carga de quem essa semana? Tem gente que parou para pensar agora e falou assim: não aliviei a carga de ninguém. Eu fiquei tão ocupado com as minhas cargas, que eu não aliviei a carga de... E talvez você está dizendo: pastor, eu sou alguém que precisa ser aliviado. Só que alívio também é semente. Aquele que dá alívio encontra alívio. Você aliviou a carga de quem essa semana? Quem dá alívio, encontra alívio. Não, mas eu sou necessitado de alívio. Dê alívio a alguém, e você será aliviado. Porque tem alguém que está pior que você. Tem alguém que está esperando uma chave sua. O senhor não sabe o problema que eu tenho com os meus filhos. O senhor não sabe a questão financeira que eu tenho. O senhor não sabe a questão de saúde que eu passo. De alguma forma, eu acredito que você pode dar alívio a alguém. O que Paulo vai encontrar na casa desse homem? Estou tentando entrar no meu sermão, não consegui ainda e já está na hora de acabar. Que doideira, né? O que Paulo vai encontrar na casa desse homem é um ambiente que apresenta destino. Repita comigo: uma casa de destino. Sua casa dá destino? Sua casa aponta destino? O que o apóstolo Paulo vai ter ali é uma profecia sobre o seu futuro. E acredito que a igreja brasileira, e usa a expressão igreja brasileira, porque através dos meios digitais esse púlpito tem servido a igreja do Brasil. Amém? Sobretudo esse culto das 8:30 da manhã, eu recebo testemunhos de pastores que usam as suas primeiras horas da manhã para assistir este culto e então ir para as suas igrejas nos cultos mais tarde. A igreja brasileira precisa aprender a lidar com profecias. Nós estamos nos iludindo com as performances. E é por isso que a internet está recheada de memes.
É por isso que a internet está tomada de piadas. E eu sei que enquanto eu falo já veio umas 3 ou 4 aí na tua cabeça, porque eu até fiquei tentado a fazer. Mas enquanto nós não aprendermos e ensinarmos dentro da nossa casa a seriedade e o peso de uma profecia que gera destino, nós vamos continuar sendo expostos. Mas pastor, o senhor vai cortar isso? Jamais. Paulo mesmo escreveu que é importante que venham os escândalos para fazer uma divisão. Quem é e quem não é. Nessa casa onde tem destino, 3 coisas a gente vai perceber na fala do profeta. Quer aprender a lidar com profecia comigo aqui hoje? Sim ou não? 3 Cs. Primeiro, credibilidade. Quem está falando é mais importante do que o que está falando. Pare de se iludir com a palavra falada e busque a credibilidade de quem está falando. Paulo estava no ambiente de uma casa de credibilidade, ouvindo gente com credibilidade. Credibilidade não se constrói com views de internet. Eu consigo comprar 1 milhão de views. Eu consigo comprar 1 milhão de likes e nem custa tão caro. Credibilidade é história. Credibilidade é permanência. Para ou continuo? Credibilidade. Segundo, confirmação. O que eu disse? Confirmação. O que o apóstolo Paulo está ouvindo naquela casa não é diferente do que ele vinha ouvindo nos últimos tempos. Em lugares diferentes, com pessoas diferentes, em situações diferentes. Garra no ombro de alguém assim, se tiver liberdade, uma apertada, e fala assim: não embarca na primeira palavra que te dão. Eu prefiro não ser o cara do hype, nem o cara famoso. Mas vai passar mais 20 anos e a gente vai estar aqui, ó. Sólido, firme, inabalável. Confirmação. Por onde Paulo passava, nas cidades que ele passava, se você olhar comigo, Atos 20, verso 23, vai dizer exatamente isso. Que todo lugar que ele passava, ele ouvia a mesma coisa. Então não está sendo uma novidade para Paulo. Sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa. Olha só, sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa. Não é o primeiro momento que ele está ouvindo. Diga comigo, credibilidade, confirmação. Como é poderosa a manipulação das imagens. Meu filho Luiz tem uma produtora. Ele é contratado para extrair a essência de eventos e lugares e apresentá-las em vídeo. Outro dia ele me mostrou um vídeo de um lugar que ele havia ido, de um evento que ele havia coberto. Eu falei: rapaz, tu está trabalhando com mentira.
Ele falou, não, pai, eu trabalho com seleção. Eu só extraí o melhor. Porque a gente pode construir uma história, uma narrativa. Nós estamos bombardeados de imagens, de comunicação assertiva e objetiva, por algoritmos, filtros e edições. Credibilidade e confirmações. Não embarque na primeira ideia. Não siga o primeiro ímpeto. Veja o que Deus está dizendo a cada dia. Às vezes até mesmo aqui, você veio e me ouviu pregando e de repente você, uau, olha só o que o bispo está pregando, vamos lá. Calma, será que você entendeu bem? Deu tempo disso amadurecer no seu coração? Porque eu posso ter credibilidade, mas talvez isso não é uma confirmação. Terceiro C. Eu vou ter que acabar, meu Deus. Coerência. O que eu disse? Coerência. É coerente com a minha vida? É coerente com a história que Deus está construindo comigo? Quando Deus começou a me chamar para o ministério, em todo lugar eu ouvia a palavra de ministério, e com todo mundo que eu falava era coisa de ministério. Aí de repente vem um profeta e vai falar para mim assim, eis que te vejo assinando com o Milan. Não é coerente, irmão. As minhas pernas não combinam com a profecia. Alguém comigo? Quem me entende? A profecia era boa. Salário de jogador é melhor que salário de pastor. Mas se não tiver coerência. Qual é a coerência? Volte ao ponto que Deus te chamou. Volte ao ponto que Deus te chamou. Olha para mim. No dia que Deus chamou Paulo, ele disse, vai sofrer. Vai ser entregue aos gentios. Vou levá-lo perante reis. E a profecia que vai fechar isso, 20 anos depois vai dizer o seguinte, vai sofrer. Vai ser entregue. Vai ser levado perante os reis. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo está aqui hoje para dizer para mim e para você, deixa a minha palavra guiar a sua vida e não tenha medo do que está por vir. Deixa a minha palavra guiar você com credibilidade, concordância, coerência. Porque Deus está construindo destino para você. Diga comigo, eu estou em uma casa de destino. Levante a mão, eu tenho 3 minutos e não cheguei na metade do sermão ainda, meu Deus. Levante a mão e diga, eu sei que Deus escreveu um destino para a minha vida. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus? Eu quero que você guarde algumas coisas que eu vou ler para você rapidamente antes de terminar, por favor. Primeiro, Efésios capítulo de número 1, verso de número 11. Vamos ler os textos, vamos lá, me ajudem aqui. Efésios 1, verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus tem propósito e vontade e nos colocou dentro dela. Deus tem plano, Deus tem desejo e me incluiu nisso. Levante a mão e diga, meu Pai tem planos para mim.
Segundo, Deus desperta em nós o amor e a paixão pelos seus planos. Posso ouvir um amém? Diga: Deus desperta em nós o amor e a paixão pelos seus planos. Diga: não são planos da carne, não são planos do pecado, são planos de vida, planos de abundância, planos de futuro, planos de propósito. Filipenses capítulo de número 2, verso de número 13. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Diga: vontade e capacidade. De novo, vontade e capacidade vem do Senhor. Dê um aplauso a Ele. Vontade e capacidade vem do Senhor. Diga: Deus tem uma vontade e ela vai se cumprir. Diga: lutar contra essa vontade é viver a vida de maneira sofrida. Isaías capítulo 46, vocês estão espertos, hein? Gostei. Aí eu vi vantagem. Isaías capítulo 46, verso de número 10. Você pode ficar de pé? Em 3 minutos eu fiz um sermão de predestinação com vocês. Tem dia que até eu me admiro. No 3 todo mundo vai ler a pleno pulmão. Posso ouvir um amém? No 3 todo mundo vai ler com vontade. Posso ouvir um amém? No 3 todo mundo vai ler. Quem tomou café como quem tomou café. Quem está em jejum como quem está em jejum. Porque quem tomou café lê na força. Quem está em jejum lê na unção. Então ninguém tem desculpa para não vibrar no culto. Quem tomou café vai na força. Quem está no jejum, na unção. 1, 2, 3. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo: meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo que me agrada. Aplaude ele, aplaude ele, aplaude ele. Aplaude ele, aplaude ele. Levanta bem alto as tuas mãos, diga: eu creio na soberania de Deus. Eu não queria ficar dirigindo você, mas eu acho que você devia começar a dizer: Deus é soberano na minha família, Deus é soberano nos meus negócios, Deus é soberano no meu ministério, Deus é Você não vai falar? Fala aí. Deus é soberano na vida do Luiz Gustavo, Deus é soberano na vida da Ana Júlia, Deus é soberano na vida da Mariana, Deus é soberano no meu futuro, no meu destino, Deus é soberano no Instituto Soloé, Deus é soberano na minha vida ministerial na Igreja Cristã Mundial. Eu estou falando da minha vida, fale da sua se quiser. Deus é soberano sobre as minhas próximas agendas, Deus é soberano sobre os meus próximos momentos e movimentos da vida, Deus é soberano na minha próxima casa, Deus é soberano na minha próxima escolha. Vai ficar quietinho? Bora falar que Deus é soberano na vida dessas crianças bonitas. Aleluia. Deus é soberano na sua aposentadoria, Deus é soberano na sua escolha de carreira. Quem está aí para fazer escolha de carreira? Deus é soberano. Quem está aí para fazer uma mudança de emprego? Deus é soberano. Quem está aí para tomar uma decisão no dia de hoje? Deus é soberano. Alguém pode confessar e declarar soberania de Deus? Eu sou Deus que anuncia o fim desde os tempos remotos, e o que ainda virá, o meu propósito ficará de pé. Nada vai derrubar o propósito.